Em relação às demais preliminares, todos já conhecem os argumentos que estão no voto. Então, eu vou poupá-los da leitura, porque eu quero me concentrar em uma questão muito específica. Há uma narrativa na defesa que tem me incomodado bastante. Não é uma narrativa acompanhada de prova ou de alguma substância, mas são meras ilações. E só por esse motivo eu tinha inicialmente decidido que não iria responder. Mas o fato de ser acusado de algo tão grave me obriga a fazer algumas considerações. O juiz Márcio Alexandre tem repetidamente alegado que é um juiz que atua num processo contra uma multinacional e que, para proteger essa multinacional, eu o persegui e o afastei do cargo. Isso não tem o menor cabimento. Mas, antes de falar sobre isso, eu vou deixar umas perguntas. A primeira, se eu realmente tivesse feito algo errado, por que eu insistiria em um julgamento público, enquanto o juiz quer um julgamento sigiloso? Quem tem segundas intenções não faz as coisas claras. E nós vamos fazer aqui tudo às claras. Segunda pergunta. Se eu quisesse fazer algo errado, por que é que eu mandaria ofício para o Ministério Público Federal me investigar por todos os crimes que o juiz me acusa? Pior, ele protestou quando mandei esse ofício para o Ministério Público Federal. Terceira pergunta. Se é uma perseguição minha, pessoal, contra o juiz, por que é que todos os julgamentos até agora são unânimes? Ninguém aqui no pleno percebeu essa perseguição, doutor André? E nem no CNJ, os PCAs que foram movidos no CNJ, ninguém lá no CNJ percebeu essa minha perseguição? Quarta, se a minha intenção é proteger a multinacional, por que eu investigo a conduta do juiz com o perito em várias outras empresas que não têm nenhuma relação com essa multinacional e nas quais o perito recebeu milhões de reais? Mas essa pergunta eu já vou responder. Eu investigo porque esse é o meu dever. E os indícios dessa relação suspeita com o perito estão sendo investigados não só no único processo dessa empresa, mas em vários outros processos que essa empresa não tem nenhuma relação. E deixo bem claro, relação suspeita. São indícios, até agora, os quais eu, como corregedor, sou obrigado a investigar. A narrativa de proteção à multinacional ela não tem consistência no tempo. As investigações começaram há mais de 2 anos. Hoje nós julgamos o processo, que tem, da tribuna disseram 3 anos. As investigações começaram há mais de 2 anos, quando o juiz Márcio Alexandre foi acusado de ter solicitado em uma padaria que se pagasse a Juliano Beley R$ 267 mil para obter uma decisão favorável. Isso não partiu de mim. O corregedor, na época, era outro. Naquele processo, em razão das graves acusações, Juliano Beley foi afastado por 18 meses e, imediatamente depois de retornar, passou a ser designado constantemente pelo juiz Márcio Alexandre. E aqui eu chamo a atenção para outro detalhe muito importante. Juliano Beley recebeu, graças a nomeações do juiz Márcio Alexandre, valores altíssimos, nunca antes vistos neste tribunal. Somente no processo de Três Lagoas, entre junho e novembro de 2020, 5 meses. Em processo que não tem nenhuma relação com essa empresa, Juliano Beley recebeu R$ 1.481.426, o que, em valores atuais, chega a quase R$ 2 milhões. Repito, em apenas 5 meses, um perito contador recebeu quase R$ 2 milhões. Isso nunca aconteceu anteriormente nesse tribunal. No processo da padaria, aquele que falamos agora há pouco,
o perito recebeu, fora dos autos e sem despacho, R$ 267 mil em valores atuais, que atingia cerca de R$ 350 mil. E o processo não tem nenhuma relação com essa empresa. Noutra sindicância, que também não tem nenhuma relação com essa empresa, o perito recebeu, em 2018, R$ 103 mil, que hoje equivalem a mais de R$ 135 mil. E depois, em um caso em Fátima do Sul, que também não tem nenhuma relação com essa empresa, Juliano Beley recebeu, em 2017, mais R$ 132 mil, que hoje alcançariam mais de R$ 220 mil, somente para fazer 80 atualizações, não cálculo, meras atualizações. Inclusive, atualizou um cálculo de zero e recebeu para isso. Então, somente então, depois de tudo isso, surge a tão falada multinacional. E Juliano Beley recebe mais de R$ 600 mil em 2023, antes de fazer qualquer trabalho, fora a proposta de honorários, que poderia chegar a mais de R$ 3 milhões, sem ter que nem tirar a calculadora do bolso, apenas para identificar trabalhadores, que é outro serviço pelo qual nenhum outro juiz do TRT da 24ª Região nunca pagou o perito para fazer. Então, somente nesses 4 episódios investigados, em valores atualizados, foram mais de R$ 3 milhões e 300 mil recebidos por Juliano Beley. E boa parte desse dinheiro para coisas como, vejam, atualizar cálculos contra a vontade do trabalhador que havia renunciado à atualização. Atualizar 231 cálculos de R$ 0. 231 cálculos, zero, correção monetária sobre zero, juros sobre zero, abatimento de 30% sobre zero, dá zero, todos, 231 cálculos atualizados de zero e pagos. Atualizar 2 vezes o mesmo cálculo. Entregar cálculo desatualizado, receber por isso, atualizar o cálculo que entregou desatualizado e receber novamente. Receber sempre de modo antecipado, antes de trabalhar e antes dos trabalhadores, credores. Além de outros serviços, em tese, injustificáveis, pelos quais nunca, jamais, nenhum outro juiz do TRT 24 pagou para perito fazer. Diante do volume de dinheiro envolvido, da série de serviços, em tese, absolutamente desnecessários, eu achei que precisava investigar. Teria como não investigar, desembargador Francisco? Dever de Vossa Excelência. Era possível, diante disso, não investigar? É preciso investigar. Eu gostaria de mostrar a existência de indícios, repito, de indícios, que podem revelar que, na realidade, a multinacional em questão pode ter sido beneficiada por uma conduta do juiz que me acusa. É exatamente isso que vocês ouviram. O juiz Márcio Alexandre pode, em tese, ter favorecido essa empresa em suas decisões. E digo isso porque, em setembro do ano passado, numa audiência, o juiz Márcio estabeleceu que o adicional de insalubridade dos empregados da empresa seria pago até 2022, como constava da decisão do Tribunal Superior do Trabalho e transitada em julgado. Vou repetir. Em setembro de 2023, o juiz Márcio Alexandre decidiu a insalubridade vai até 2022. Na mesma ocasião, ele determinou o pagamento de R$ 600 mil ao perito Juliano Beley e fez uma proposta de honorários que poderia chegar a $1 milhão. A empresa, por óbvio, não concordou com essa decisão. E, não concordando, fez 2 recursos para não ter que pagar aquele valor de 600 mil. Até que, então,
Atenção para essa data. Em 14 de fevereiro de 2024, essa multinacional resolveu concordar com um adiantamento de R$600 mil para o perito. Uma decisão surpreendente da parte dela, porque o valor adiantado é muito acima do normal. Simplesmente nunca havia ocorrido na história desse tribunal. E o que é mais estranho é que apenas 6 dias depois de a empresa concordar com os 600 mil, em 20 de fevereiro, o juiz Márcio Alexandre decide que o adicional de insalubridade, que antes ele havia dito que era até 2022, será somente até 2018. Eu vou repetir, é importante isso. Em setembro de 2023, o juiz Márcio Alexandre diz que o adicional de insalubridade de milhares de empregados deve ser calculado até 2022 e manda pagar honorários de 600 mil. A empresa discorda desses 600 mil e apresenta 2 recursos. No dia 14 de fevereiro, a empresa muda de ideia e concorda com 600 mil. Dia 20 de fevereiro, o juiz Márcio Alexandre também muda de ideia e diz que o adicional de insalubridade não é mais até 2022, é apenas até 2018. Ou seja, essa diferença de 4 anos diminuiu a condenação em dezenas de milhões de reais, pois aqui estamos falando de mais de 3 mil trabalhadores. 3 mil à época, hoje já são 6 mil no processo. Notem que toda essa reviravolta aconteceu no intervalo de 6 dias. A empresa concordou com os honorários de 600 mil, dia 14 de fevereiro, e no dia 20 de fevereiro, o juiz decidiu que a insalubridade seria apenas até 2018, não mais até 2022. Quero que me ouçam agora com toda a delicadeza, porque nós estamos falando de uma sindicância. Não estou afirmando absolutamente nada em relação a isso. Pode ser que realmente tudo tenha sido uma mera coincidência. Pode ser que haja alguma explicação perfeitamente plausível para isso. O juiz e o perito podem, sim, provar que são completamente inocentes e devem ter assegurados o contraditório e a ampla defesa. Mas eu não posso deixar que ataques pessoais feitos tão contundentemente contra mim e contra a minha família não tenham resposta, quando, na realidade, o que se vê é uma outra coisa. É por isso que eu tenho que investigar. Não é porque envolve essa empresa, não é porque envolve o juiz Márcio Alexandre. Eu tenho que investigar porque eu sou corregedor do Tribunal Regional da 24ª Região e é essa a obrigação que a lei me impõe. Bom, continuando. Após o tribunal ter afastado o juiz Márcio, outros juízes foram colocados para dirigir a execução e declararam a nulidade desse acordo. Ou seja, as dezenas de milhões de reais voltaram para a conta da empresa, depois do tribunal ter afastado o juiz. E aqui faço questão de dizer, não estou a acusar o juiz Márcio de absolutamente nada, muito menos a empresa. Os dados são objetivos, são neutros e pessoais, e é a eles que eu estou me referindo. Mas eu não posso ser acusado de ter beneficiado, aspas, a tal multinacional, se após o afastamento do juiz, o que ocorreu foi exatamente o contrário. Foi o aumento da condenação contra essa empresa em dezenas de milhões de reais. Eu imagino que, nesse momento, muitos podem se perguntar, mas esses trabalhadores não estão assistidos pelo sindicato? Como pode o sindicato ter concordado com uma decisão que reduz a dívida em milhões de reais? Eu não faço a menor ideia, eu também tenho essa dúvida. E, nesse momento, também não tenho a resposta. Mas algo me deixou muito intrigado nesse processo. Por que o juiz Márcio Alexandre fez de tudo para proteger determinado escritório de advocacia que representa o sindicato? Eu gostaria de demonstrar esses indícios de favorecimento, em tese, em 5 atos. Primeiro ato.
o sindicato revoga a procuração do escritório supostamente favorecido pelo juiz Márcio Alexandre e contrata outro escritório. No dia 20 de fevereiro, por favor, não vamos esquecer que 20 de fevereiro é o dia da redução milionária da condenação. O juiz Márcio Alexandre simplesmente não aceita que o sindicato revogue a procuração do escritório por ele, em tese, favorecido. Prossigamos para o segundo ato. Apenas 6 dias depois, no dia 26 de fevereiro de 2024, o juiz Márcio Alexandre, sem pedido formal de ninguém, sem despacho nos autos, marca uma audiência de conciliação, somente para tentar manter o escritório de advocacia de sua preferência. Repito, porque eu também não acreditei da primeira vez. O juiz Márcio Alexandre, por conta própria, sem pedido, designou a audiência apenas para tentar manter um escritório de advocacia. Essa audiência durou mais de 3 horas, mas as coisas não pararam por aí. Na audiência, o juiz Márcio Alexandre se disse perplexo com a revogação, deixando nas entrelinhas que o sindicato havia sido ingrato como escritório de advocacia. E mais, ele encheu de elogios o escritório, dizendo que o trabalho deles era exemplar, zeloso e pontual. Depois disso, o juiz Márcio Alexandre fez uma espécie de ameaça ao sindicato. Ele disse ao sindicato que, caso a procuração fosse revogada, a constituição de novo advogado poderia caracterizar abandono de causa e os processos serem assumidos pelo MPT. De forma que, segundo o juiz Márcio Alexandre, constituir outro advogado seria um suicídio processual do sindicato. Mas o que me pareceu completamente inacreditável foi o desfecho dessa audiência, em que o juiz Márcio Alexandre passou mais de 3 horas convencendo o sindicato a manter o escritório de sua preferência. Pois bem, depois de 1, não aceitar a revogação da procuração, 2, marcar a audiência para manter o escritório, 3, elogiar efusivamente o escritório, e 4, dizer que a revogação não teria efeito, veio o ato final. O juiz Márcio Alexandre afirmou que todos os honorários pertencem ao escritório de advocacia, mas que ele poderia negociar para que uma parte dos honorários do escritório fossem revertidos em prol do sindicato, caso ele não revogasse a procuração. Exatamente isso. Está tudo escrito na ata. Basta ler a ata. É isso que está escrito lá. O juiz Márcio Alexandre passou a negociar os honorários do escritório de sua preferência e faz, inclusive, proposta de um percentual que o escritório deveria dar ao sindicato para não revogar a procuração. Depois de tudo isso, obviamente, o sindicato recuou. E o escritório de advocacia, da preferência do juiz, continua lá até hoje. Diante de tudo isso, creio que nenhum corregedor ficaria calado. Nenhum. Não é minha intenção proteger ou prejudicar ninguém. Não há nenhuma relação com ninguém, a não ser o compromisso de apurar condutas, em tese, ilegais, do juiz Márcio Alexandre. Todos, absolutamente todos, estão sujeitos a esclarecimentos, inclusive o corregedor. Mas não se pode, a título de defesa, acusar o investigador exatamente daquilo que se tem que responder. O juiz mantém presunção de inocência em seu favor, mas deve ser investigado. Por isso, o meu voto é no seguinte sentido. Rejeição das arguições preliminares, nulidades e suspeições. Rejeição da arguição de prescrição. Ratificação de todas as decisões precedentes, ora integradas como razões de decidir, como submissão de todas ao egrégio Tribunal Pleno para reconhecimento da adequação e da inexistência de nulidades. Instauração de procedimento administrativo disciplinar, PAD, para o processamento e julgamento das supostas irregularidades discriminadas da portaria reservada de abertura do PAD, a qual
contém imputação dos fatos e a delimitação do teor das acusações para tramitação sigilosa em PJ-Cor próprio, observadas demais previsões da resolução do CNJ 135/2011. Manutenção do afastamento do magistrado até decisão final do PAD, preservação do subsídio integral na forma da remuneração reconhecida neste relatório conclusivo, rejeição da possibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta, comunicação à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional de Justiça. Este é o voto. Desculpe pela demora, mas eu precisava expor algumas coisas, porque, como eu disse, estava extremamente incomodado com uma situação que estava sendo acusada, do qual estava sendo acusado, quando, na realidade, é exatamente o contrário, ao que parece em tese.